propósito dar-lhe sentido à nossa existência nesta terra. Por favor, Senhor, fala-nos mais uma vez. Que Teu Espírito soberano se mova, preparando o coração e a mente das pessoas que estão reunidas aqui e das milhares de pessoas que estão em outros lugares, recebendo o sinal do satélite e recebendo Tua palavra. Ó Pai, antes da leitura bíblica, quero mais uma vez interceder, suplicar. Por favor, que tua mão se estenda em direção das pessoas que clamam a Ti. Tanta gente sofrendo, Pai. Tanta gente que sente que humanamente não dá mais para resistir. Estão cansados. Tentaram, se esforçaram, lutaram, nada deu certo. Estão aí em algum lugar, Senhor, clamando porque humanamente não vem saída. Talvez um ser querido enfermo, talvez a vida financeira destruída, talvez a vida profissional frustrada, talvez o casamento feito pedaços, não sei. Cada um tem algum motivo por que pedir, por que suplicar. Ó Pai, quando as pessoas olham para Ti, quando clamam a Ti, é porque creem em Ti. E Tu nunca falhaste, Tu nunca frustraste aquele que veio a Ti com fé. Portanto, Senhor, neste momento, atende a súplica silenciosa de cada ser humano. Não permitas que ninguém volte esta noite frustrado para casa, vazio, ou com a sensação de que perdeu tempo tendo vindo aqui. Move-te poderoso, Senhor, e fala nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico. Esta noite, os versos 10 ao 14, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, de teu irmão, no dia em que os forasteiros levaram cativo o exército de teu irmão, e os estranhos entravam pelas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles que ajudou a destruir teu irmão. Versículo 12. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia de seu desterro. Não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Não devias alargar a tua boca no dia da sua angústia. Não devias entrar pela porta do teu povo, do meu povo, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. De que está falando aqui Obadias? Deus diz assim: Edom, chegou o momento de acertarmos as contas. E é isto que às vezes me preocupa com relação a mim e com relação a você. A gente às vezes vive como se esta vida nunca vai ter fim. A gente vive como se a gente nunca vai dar conta da vida que recebeu de Deus. E, no entanto, o primeiro ensinamento bíblico desta noite é claro: você pode viver do jeito que você quiser, mas vai chegar o dia do acerto de contas. Muitas vezes,
Antes que chegue o dia em que Deus te cobre a conta, a vida vai se encarregar de passar-te a conta. Você pode viver uma vida promíscua. Um dia vai ter que dar contas a Deus da vida promíscua. Mas quem sabe antes que Deus te passe a conta, a vida te passa o diagnóstico, AIDS. Vai ter que pagar a conta com a vida aqui na terra. E tem uma coisa interessante, Deus perdoa e perdoa tudo, querido. Não há nada que Deus não perdoe. Se há uma verdade cristalina na vida, na Bíblia, é de que Deus perdoa tudo. Mateus 12:31 diz assim: todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo. Não há palavra para expressar um conceito maior do que todo. Todo é todo. Assassinato, tráfico de drogas, perversões, miséria, adultério, fornicação, egoísmo, estupro, o pior do pior que você pode imaginar. A Bíblia diz: todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo. Não há nada mais abrangente do que todo. Todo é todo. Eu já ouvi pregar Mateus 12:31, mas só a última parte que diz assim: menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas eu ainda não ouvi pregar um sermão sobre a metade do versículo 31. Todo, todo é todo. Esta noite, você pode ter entrado aqui com a vida destruída completamente pelo pecado. Você pode ser o pior do pior do pior. O peso da culpa pode estar martelando, destruindo você sem deixar você dormir. Mas se esta noite você abrir o coração a Jesus e dizer: Senhor, eu te entrego minha vida, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Você pode receber de Deus esta noite uma página em branco para escrever uma nova história. Essa é a maravilhosa promessa do perdão. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Agora, Deus pode te perdoar todo, mas a vida, querido, a vida, ela não te perdoa. A vida é cruel. Outro dia eu encontrei um rapaz que me abraçou chorando e disse: pastor, o Senhor disse que Deus me perdoa tudo, mas eu sei que Deus não me perdoou. Por que você acha que Deus não te perdoou? Porque eu estou com AIDS, pastor. E se Deus me tivesse perdoado, Ele me curaria. Espera um pouco, aí estão as coisas. Deus te perdoou, mas a vida não te perdoa. Vamos dizer que você decide acabar com sua vida. Você não pode acabar com sua vida porque a vida não te pertence. E se joga lá do 20º andar. E lá pelo 10º andar você se arrepende. E clama a Deus: meu Deus, perdão. Quanto tempo Deus precisa para te perdoar? A oração não saiu da tua boca, o perdão já veio. Filho, você está salvo. Mas então o Senhor me faz parar. Nossa, filho, você está perdoado, mas a vida não perdoa. Você vai morrer, salvo, mas vai morrer. Esse conceito tão simples resulta tão difícil para a gente entender. A gente brinca com a vida como se a vida nunca vai ter fim. Faço o que quero. Agora, o interessante é que Deus permite que o ser humano se apodere da vida que é dele. E aí o homem vive como se nunca vai ter que rendir conta. Mas aqui é uma coisa contundente: Edom, você viveu do jeito que quis, você não me reconheceu, porque você tinha dinheiro, porque você tinha um armamento, porque você tinha homens sábios, porque você tinha bons relacionamentos humanos,
porque você tinha sua capital escondida no topo da montanha, você achava que não precisava de mim, tudo bem. Mas chegou o momento de acertarmos contas. E Deus cobra. E vejam o que diz Deus a Edom, versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão. No original hebraico, esta palavra que foi traduzida na minha Bíblia, na minha versão, como confusão, dá a ideia não de confusão, sino de vergonha. Porque viveste sem mim, porque não atentaste à minha voz, porque fizeste o que quiseste, a vergonha te cobrirá. Sabe, querido, o maior preço que a gente paga pelo pecado é a vergonha. É a vergonha. E nada mais dramático, mais duro, mais cruel, mais triste para um orgulhoso do que a vergonha. Porque orgulhoso quer sempre estar no topo, ser bem visto, ser aplaudido. A morte, inclusive, seria menos dolorosa para um orgulhoso do que a vergonha. E como Deus é realista, filho. Você brinca de ter uma esposa, 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, porque ninguém te vê. Bota óculos escuros, chapéu. Mas Deus disse, continua brincando. Um dia a vergonha vai te alcançar. Com que cara você vai olhar para sua esposa? Ou para seu esposo? Ou para esses filhos que admiram você? Ou para esses netos que admiram você? Com que cara você vai olhar para todas as pessoas que acreditaram em você? Você é desonesto? Porque o dinheiro é poderoso cavaleiro neste mundo e move e remove montanhas. Aproveita de uma função para apoderar-se de dinheiro. Continua, mas um dia vai enfrentar a vergonha de teus próprios atos. Não há castigo, não há dor mais terrível do que a vergonha para um orgulhoso. E um orgulhoso é aquele que tem a louca ideia de que pode viver sozinho, de que não precisa de Deus para nada. Mas no texto de hoje, Deus especifica 3 pecados que machucaram o coração de Deus e que Edom praticou. E esses 3 pecados Edom o praticou contra seu irmão Judá. Porque já vimos a primeira noite que de Esaú saiu Edom e de Jacó saiu Judá, Israel. Portanto, eram primos irmãos. E na hora da dificuldade, deveriam se ajudar. Um deveria estender a mão ao outro. E, no entanto, os eruditos não sabem definir a que circunstâncias se refere isto. É possível que seja a invasão dos babilônios a Judá, ou dos árabes a Judá, dos filisteus. O que a história conta é que, num momento, Israel, Judá, foi invadida pelo exército inimigo. E Edom, desde a montanha do Seir, desde o topo de Temã, a capital, escondida lá, olhava para baixo. Seu irmão sendo invadido, sendo destruído, sendo atacado. E aí Deus menciona 3 pecados de Edom. E esses 3 pecados foram os seguintes. Primeiro, a indiferença. Edom primeiro ficou de braços cruzados vendo seu irmão sendo destruído. Indiferença. Segundo, Edom foi um passo mais adiante. No início estava de braços cruzados, observando a tragédia de seu irmão. Mas depois deu um passo mais, e esse passo foi
começou a dar gargalhadas, começou a rir, começou a se alegrar com a desgraça de seu irmão. E depois avançou um passo mais. Entrou no terreno da maldade, porque saiu de seu esconderijo e desceu, e quando Israel já estava destruída, eles começaram a tomar os despojos de um povo já derrotado. E olha que esse povo era seu irmão. E quando alguns israelitas ainda vivos queriam sair, eles os esperavam nas saídas da cidade para tirar a vida deles ou entregá-los a seus inimigos. 3 coisas terríveis. Primeiro, a indiferença. Segundo, o cinismo, rir da dor alheia. E terceiro, a maldade. Interessante como o pecado avança, não? Primeiro, você é indiferente. A indiferença, acho que em nosso tempo parece que não é pecado. Qual é o pecado da indiferença? Você não faz nada. Tem muito cristão que vive um cristianismo indiferente, achando que está guardando os mandamentos de Deus. Tem muito cristão cuja religião é não, 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 não. Não come, não corta, não faz, não vende, não entrega, não sobe, não senta, não deita, não. E ele acha que é um bom cristão porque não. A religião de Cristo não é não. A religião de Cristo é faz. Faz. E vive tão ocupado em fazer coisas boas que na tua vida não há lugar para as coisas más. Mas o cristão acha que porque não faz coisas más é bom cristão. Não faz coisas más, mas também não faz coisas boas. E Cristo quer, faz coisas boas de tal maneira que não te reste tempo para fazer coisas más. Estende a mão. Pensa no outro. Estava vendo na televisão aí, no jornal, que agora na época do Natal, tem muita gente que escreve uma cartinha aos Correios, não? A Papai Noel, quer dizer, não é aos Correios, a Papai Noel, não? E a carta chega lá no Correio e o Correio não sabe aonde localizar Papai Noel. Então fica com todas as cartas amontoadas aí. Garotinhos pedindo um carrinho, uma bola, um panetão, uma chuteira, um short, uma lata de leite e um chocolate para fazer chocolate com leite na noite do Natal. Puxa vida, você será tão pobre assim que não pode comprar um chocolate e leite e levar e dizer, olha, não sou Papai Noel, mas sou um filho de Deus e a minha religião é não apenas não pecar, a minha religião é fazer-te um pouco feliz. E eu já disse ontem à noite, não tenha medo de fazer bem, porque Deus vai te devolver 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais do que você dá. Escreve isso na tua cabeça e no teu coração. Solidariedade. Este mundo morre por falta de solidariedade. Teu irmão está morrendo a teu lado e você não se interessa. Teu vizinho não tem um pão. O que te importa? Eu sei que vivemos num mundo de mentira, de engano, de falcatruas. A própria Bíblia diz que por ter se multiplicado a violência, o amor de muitos esfriará.
Eu sei que às vezes você já tem medo de estender a mão porque vai se dar mal. Você está na escuridão, à meia-noite, encontra um motorista com o carro com o pneu furado, para ajudar. Olha, já ouviu tantas histórias. Como para? Eu sei que vivemos num mundo em que a própria estrutura da violência, da maldade humana faz que você não estenda a mão. Mas, querido, não use isso como pretexto para não ficar de olho aberto, para ver alguém neste mundo precisa mais do que você. Você não é rico, não é milionário, mas sempre tem alguém precisando mais do que você. Estávamos lá no centro de São Paulo um dia com um pastor, paramos num semáforo vermelho e um garotinho entrou oferecendo maçãs. E o pastor comprou as maçãs. Só que são maçãs murchas, já podres. E o garoto adolescente dele atrás disse assim: pai, você está louco? Você vai comer essas maçãs podres? E me admirou que o pai falou para seu filho: filho, eu não comprei essas maçãs para eu comer. Eu comprei essas maçãs para o menino comer. Edom via seu irmão sofrendo e ficava de braços cruzados. Aparentemente ninguém podia culpá-lo. ¿Culpá-lo de quê? Edom não fez nada. Não fez nada. Não fez nada de mal, mas não fez nada de bem. E, querido, pecado não é fazer mal, pecado é não fazer o bem também. E se você, pela graça de Deus, aprendesse a fazer coisas boas, não teria tempo para fazer coisas más. O que você não sabe é que o pecado da indiferença, que é aparentemente inocente, te leva a um pecado maior, que é o cinismo. O cinismo é quando teu coração se endurece. Porque quando você está indiferente, não faz nada, mas ainda diz, coitado. Pelo menos diz coitado. Mas se você permanece muito tempo neste terreno, você avança um passo mais e já não diz nem coitado. Agora começa a rir da dor do outro. Você se familiariza tanto com a dor que você inclusive acha que eles merecem sofrer, como os discípulos, quando estavam indo com Jesus aí um dia e viram um coitado cego que nunca tinha enxergado a luz. E os discípulos perguntaram a mestre: quem pecou, este ou seus pais? Porque ninguém sofre sem motivo. Deve ter feito alguma coisa errada. Oh, querido, a mim que me importa se você fez algo errado. Você está sangrando, vou te estender a mão para curar tua ferida. E Jesus tem uma figura muito bonita, que diz que quando ele voltar, ele dirá assim aos justos: vinde aqui. Quando eu estava ferido, vocês me curaram. Quando eu estava enfermo, me ajudaram. Quando eu estava preso, me visitaram. Quando eu estava nu, me deram algo para vestir. Quando estava com fome, me deram de comer. E os justos perguntarão: Senhor, e quando fizemos isso? E ele dirá: não, a mim não me fizeram. Mas quando fizeram a um desses pequeninos, estavam fazendo comigo. E os que se perdem, Jesus dirá: eu estava nu e não me cobristeis. Estava com fome e não me destes de comer. E eles perguntarão: mas Senhor, quando te vimos? E ele dirá: não, a mim não. Se vocês soubessem que era eu, vocês aí faziam de tudo por mim. Mas quando não fizeram a um desses, não estavam fazendo comigo. Portanto, querido, se algo precisamos aprender esta noite, é a sair de aqui dispostos a fazer o bem,
e a fazer tanto bem que nos esqueçamos de fazer o mal. Mas a indiferença levou Edom ao cinismo e o cinismo o levou à maldade. Primeiro estavam de braços cruzados olhando o sofrimento do irmão, depois começaram a rir e depois desceram e começaram a ajudar o inimigo a destruir as pessoas. Sabe qual é a lição principal que eu aprendo aqui? É que o pecado, ele não aparece como uma coisa grotesca na tua vida. Ele aparece pequenino, como um hábito apenas, e vai se tornando maior, 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 maior. E quando você percebe, tua vida já está destruída pelo pecado. O pecado destrói as coisas que toca. Ninguém queria cometer adultério, abandonar a família, nada disso. Tudo começou com uma sorrisa, um aperto de mão prolongado, um beijo na face. Mas é primeiro um passo, depois outro passo, depois outro passo. E quando um dia a esposa te disse, olha, acho que você está conversando demais com aquela pessoa, você ficou bravo. Oh, você é mal pensada, você é ciumenta. Mas o pecado destrói as coisas que toca. Vai avançando assim, de a pouco.